Em uma manhã, numa cidade não muito distante daqui, um jovem forasteiro chegou. Foi até o centro da sua praça, colocou ali um banquinho, sentou-se e começou a trabalhar o barro. Suas mãos eram ligeiras, leves e com tamanha habilidade que pouco a pouco delas surgiram um belo vaso. E outro, e outro. O final do dia chegou. O jovem levantou-se, saiu com as suas peças, depois voltou com as mãos limpas ao mesmo banco. E então ele disse: "Era uma vez." E começou a contar história. E as pessoas que passavam por ali, ouvindo aquela voz tão melodiosa, aqueles olhos tão faiscantes, pareciam que as convidavam a se aproximarem. E elas se aproximaram, e ele então continuou a segunda, a terceira história. Aquela praça ganhou bastante gente. E os olhos faiscantes daquele jovem pareciam se multiplicar nos olhos de todas aquelas pessoas de todas as idades. A noite terminou iluminada. O dia seguinte chegou e novamente aquele jovem foi para o mesmo lugar na praça e novamente ele começou a trabalhar o barro e fez mais vasos e fez adornos, fez várias peças. Saiu, voltou novamente à noite, sentou-se no mesmo banquinho e mais uma vez as histórias voltaram com ele. E com elas, e com a sua voz, aquelas pessoas que haviam estado no dia anterior também retornaram, mas agora sempre trazendo seus parentes e alguns amigos. Em poucos dias e em poucas noites, muitas peças aquele artesão havia feito. E aquela praça, agora, parecia uma via láctea como um palio aberto, repleta de estrelas que pulavam dos olhos daquelas pessoas, dos seus sorrisos, quando elas ouviam "Era uma vez" dos lábios daquele jovem. Isso se repetiu por dias, por semanas, por meses e muitos e longos anos. Aquele jovem tornara-se um adulto e agora ele já era um ancião que todos os dias, sem falhar, vinha ao longo do dia trabalhar o barro e à noite a contar os seus contos. No entanto, da mesma forma em que pouco a pouco as pessoas aproximaram-se dele para ouvir as histórias, pouco a pouco também elas se retiraram para viver as suas vidas, fazer as suas coisas, lamentar as suas dores, preocupar-se com as suas expectativas. Numa noite, enquanto aquele velho homem contava as suas histórias, com a praça completamente vazia, apenas repleta de personagens que saíam dos seus lábios, um outro homem que acompanhou toda aquela história desde que ele era muito pequenininho e que agora já era um homem bem feito, já de família, criada. Ele aproximou-se do ancião e lhe perguntou: "Senhor, há quantos anos, desde que eu aprendi a falar, eu ouço contar histórias? No entanto, se antes essa praça estava repleta de pessoas, agora o Senhor continua a contar histórias sem que ninguém as ouça.
Por que é que o senhor até hoje continua aqui nesse banco de praça a narrar para ninguém? E o velho artesão do barro e das palavras, que antes era rápido, agora carregava a lentidão e a pausa da sabedoria e também da doçura nos seus olhos e na sua voz. E foi assim, com voz de ninar o coração daquele homem, que ele respondeu: meu caro, quando jovem eu tinha pressa, eu tinha urgência de contar histórias para poder transformar o mundo. Agora eu conto histórias para que o mundo não me faça eu me esquecer de quem eu sou.